Oi gente, tô de volta com mais um vídeo e finalmente chegou esse momento que eu tanto esperei, que é de comentar o final de Begins Youth, que é o drama inspirado no BTS Universe. E já aviso aqui que esse vídeo vai ser enorme, porque só o roteiro tem 10 páginas, então assim, vai ficar gigante. Agradeço quem puder deixar o like, comentar, compartilhar, que isso ajuda bastante, tá? Então já tô pedindo isso aqui pra vocês no começo, mas é isso. Hoje eu vou falar então sobre os episódios 11 e 12, né, que são os dois finais. E eu não consigo nem explicar a minha emoção, a minha satisfação assistindo esses episódios, tá? Chorei e muito, tá? Mas assim, foi incrível ver a história do Bill sendo retratada assim, né? Lógico que ela já foi ao longo do drama todo, mas assim, esses dois últimos episódios pra mim foram o auge. O último episódio foi o MV de I Need You todinho, tá? Meu Deus, foi incrível, que sabor. E como eu crio conteúdo sobre isso, eu tive que realmente estudar o BU, né, para poder fazer o conteúdo, e isso me fez ficar muito apegada à história. Então eu fiquei muito realizada mesmo com esse drama. E aí, dando a minha opinião geral aqui, eu gostei muito do drama, gostei muito do final. Acho que sim, muitas coisas ficaram em aberto, mas essas coisas abertas não me incomodam tanto assim. E sobre uma possível segunda temporada, alguns atores até já falaram que gostariam e tal. Eu gostaria também, mas eu ao mesmo tempo não tenho tanta esperança de que isso aconteça, mas seria tudo. Mas mesmo se isso não acontecer, se não tiver uma segunda temporada, eu já fiquei satisfeita com o que entregaram até aqui. Eu acho que conseguiram explicar bem ali o plot principal da história, né? E como eu já comentei aqui, eu tinha expectativa sim com esse drama, mas ao mesmo tempo eu tava pronta para ele ser muito ruim. Então ele ter sido muito bom me deixou muito feliz. Mas enfim, eu vou aprofundar mais em tudo isso ao longo do vídeo, porque como sempre eu vou comentar tudo o que aconteceu aqui e vou explicar algumas coisas, né, e também teorizar outras que a gente não teve respostas muito concretas. Lembrando então que o vídeo vai ter muitos spoilers, tá? Dessa vez mais do que nunca, porque eu vou comentar tudo que aconteceu ao longo da temporada, trazer referências das notas, dos conteúdos dos meninos, e lembrando também, deixando aqui o alerta de gatilho, porque o drama trata de temas bem pesados, sensíveis, né, incluindo depressão, suicídio, violência, enfim. E aí eu vou fazer esse vídeo do mesmo jeito que eu fiz os outros, passando cena por cena dos episódios, comentando, e no final eu faço uma geral, assim, do drama, porque assim eu consigo organizar melhor os pensamentos. Então o episódio 11 se chama The Note, que é o nome dos livros que vem com as notas, né, da história que vão sendo contadas ali pra gente ao longo dos anos. E isso aqui já foi um grande surto, já amei demais. E ele começa então com a sequência do incêndio, né? A gente vê o Dogon no posto de gasolina recebendo aquele pedido para levar gasolina para a escola de piano. E aí depois a gente vê que ele recebe uma outra ligação falando para ele levar água no lugar da gasolina, e quando ele tá lá levando, a pessoa ainda fala que vai pagar em dobro se ele deixar os galões lá dentro, né, bem pertinho da casa. E o Dogon faz isso porque a gente vê que ele estava precisando muito do dinheiro para ajudar em casa, né, com toda a situação do pai dele. E depois ele encontra o cara que estava falando com ele, dando as instruções, e que a gente não teve uma resposta definitiva de quem é esse cara, né? Eu vou comentar mais sobre isso ao longo do vídeo. Voltando então para o presente, né, para essa linha do tempo principal, a gente vê o Hwan, belíssimo, maravilhoso, no auge da beleza, chegando de novo na cidade, né, em Sonju, depois de quase 2 anos que ele ficou nos Estados Unidos. E aí então ele para num posto de gasolina, e é o posto justamente que o Dogon trabalha. E aí o Dogon que vai atender ele, só que aí ele fica nervoso ali e acaba fugindo, né, saindo do posto, sem o Dogon ver que era ele. E aí o Hwan então vai para o lugar que era o container do Dogon, e agora é um grande campo ali de construção por causa da reurbanização que está acontecendo de fato. Depois o Hwan é recebido ali de volta num jantar com o pai dele, né, e várias pessoas políticos, enfim, e a gente descobre que o Hwan resolveu seguir por esse caminho, né, da política. Até mais pra frente ele fala que fez isso porque a política é sobre pessoas, e se ele pode ser uma pessoa que vai fazer diferença e tal, ele queria tentar. E aí vem um momento icônico do reencontro do Dogon com o Hwan. O Hwan vai até o posto e reproduz aquela fala icônica do Jin, né, falando que faz muito tempo que eles não se veem. Aqui foi um pouquinho diferente, né, porque o Jin fala isso dentro do carro, mas já foi um grande surto, o berro que eu dei nessa cena, meu Deus.
박준영. 오랜만이다. E aí, gente, o Juan, então, ele foi para os Estados Unidos naquela época, ficou cerca de 2 anos e nesse período cada um dos meninos continuou vivendo a sua vida, né? Então, o Dogon, por exemplo, a gente vê que o que aconteceu com ele foi basicamente o que acontece com o Namjoon nas notas mesmo. Ele se mudou, né, porque o container dele ia ser demolido, tirado daquele lugar. Ele se mudou com a família para uma outra cidade, que é a cidade da tia dele, né? E aí parece que a mãe passou a trabalhar ali limpando prédios que provavelmente são da tia dele, enfim. Mas a mãe dele ainda continua meio folgada, assim, deixando toda a responsabilidade em cima do Dogon. E a gente tem aquela cena tristíssima dele indo fazer uma entrega, né? O cliente já estava ali apressando, ele sofre um acidente, derruba todo o pedido e quando ele volta para casa, ele briga ali com a mãe, né? Porque ele não pode nem juntar o próprio dinheiro para fazer uma faculdade e aí ele implora para a mãe salvar ele, né? Que no caso é liberar ele, né? Deixar ele em paz, vivendo a vida sem ter que ser responsável tão novo por toda a família, né? E aí então o Dogon ficou lá um tempo, mas depois ele voltou para Sonju, ele fala até com o Juan, né, que tinha chegado ali há cerca de 1 mês mais ou menos, e ele voltou a trabalhar no mesmo posto de antes. E ali conversando com o Juan, o Dogon fala que depois que o Juan foi embora, eles se afastaram, porque cada um, como eu falei, foi viver a sua vida, tinha coisas acontecendo, vou entrar um pouquinho mais em detalhes nisso mais pra frente, mas enfim, eles se afastaram e não mantiveram contato nesse período de praticamente 2 anos. O Juan então resolve encontrar com eles, né, o primeiro que ele encontra é o Jae-ha num jogo de golfe, e pelo visto o Jae-ha tá se dando bem ali com o pai nessa coisa do golfe, né? O Juan até comenta isso com ele, que parece que ele tá indo bem, mas ele fala que ele não tá indo bem. Ele fala que já viu que o Dogon voltou pro posto, mas que ele não entrou em contato, que ele não fala mais com ninguém. Ele acredita que os meninos têm raiva dele por causa do Sein, que foi transferido, né? Que eles acham que a culpa é do Jae-ha. Ele conta também que ele sabe onde o Sein tá, onde ele trabalha, que às vezes ele vai até lá para ver ele mesmo de longe, porque senão se o Sein descobrir, ele vai ficar com raiva. E ele comenta com o Juan que se ele resolver juntar todo mundo é para avisar, porque ele quer ir. Depois vem um momento lindíssimo do episódio, que é o Juan indo atrás do Sein. Ele toma coragem de falar com ele e o Sein fica todo feliz. E aqui vem um momento que eu não sabia se eu ria ou se chorava, porque eles foram beber e ficaram ali conversando, bêbados, e a gente descobre que nesse período de quase 2 anos o Sein se mudou, né, e ele estava trabalhando num crematório. Ele fala também um pouco sobre a relação com o pai dele, que ele antes só focava na mãe dele, né, que tinha morrido, e não via que o pai dele também estava preocupado, se preocupava, se importava com ele. Que é uma coisa que eu já tinha comentado aqui com vocês, né, que era diferente das notas, porque nas notas claramente a relação dele com o pai é horrível, o pai não é uma boa pessoa para ele, mas aqui no drama o que era mostrado era o pai realmente tentando cuidar dele, sendo preocupado, não tinha muito tempo para ele, mas se preocupava ali de uma certa forma. Mas depois a gente vai ver que isso aí, ó, foi ladeira abaixo, né? O Sein, inclusive, fala pro Juan que ele resolveu continuar vivendo, né? Ele já tinha comentado com o Jae-ha uma vez, naquela cena dentro lá do carro, que ele não pretendia viver por muito tempo. E aqui ele fala com o Juan que ele resolveu continuar vivendo pelo pai dele, mas que ao mesmo tempo ele só passava pelos dias. Então, depois de ver que o Juan tava sem coragem de ligar ali para os outros meninos, o Sein resolve mandar uma mensagem para todos eles falando, anunciando a morte dele. E gente, Sein, por que você é assim? Ele disse que assim era impossível os meninos não aparecerem, né? Tipo, como que eles não vão aparecer depois de saberem que eu morri? E é isso que acontece, eles aparecem, o primeiro é o Rosu, e aí quando ele descobre que o Sein estava vivo, ele vai lá, abraça o Sein, mas ele não deixa os meninos desmentirem, porque ele fala que é injusto só ele cair, né? Então ele quer que todos os outros também caiam nessa pegadinha. O próximo a chegar é o Juan, e ele fica muito revoltado, muito irritado quando ele descobre que é uma brincadeira. E aí segurem essa informação que mais pra frente eu vou falar sobre ela. E por último, o Dogon chega com o Jae-ha, que tadinho, gente, o bichinho tava ali chorando horrores, sofrendo muito. E agora então que todos eles se reuniram, eles resolvem ir visitar o Haru, que passou todo esse período também internado, e aqui vem mais uma cena belíssima desse episódio. O Haru chega ali para ver a visita, né? Ele até achou que seria de novo o pai e a mãe, mas quando ele chega e vê que é os meninos, ele fica todo feliz. Eles ficam conversando, relembrando ali os velhos tempos.
e eles comentam sobre irem de novo à praia depois que o Haru tiver alta. E aí o Ju-an fala que odeia essas coisas de vamos marcar, né, de fazer planos, e que se era para eles irem, era para irem naquele dia. Só que o Haru não tinha como sair do hospital, né, ele precisava de autorização, e então eles resolvem fazer com que o Haru fuja, e vem mais um momento icônico, né, que a gente tem representado inclusive no MV de Euphoria. É um pouco diferente o que aconteceu, a forma que eles fugiram, mas aqui também o Haru fugiu com eles para ir para a praia. E aí vem mais uma cena lendária, maravilhosa e igualzinha que a gente já viu o BTS representando, que é eles chegando na praia, né, de carro, se divertindo e com Euphoria tocando no fundo. Meu Deus, que momento! E vem também a parte que o Hwan tira a foto dos meninos, que é algo que acontece nas notas, acontece nos vídeos dos meninos. Então, assim, esses episódios saíram diretamente desses conteúdos, eu fiquei muito feliz. Então eles ficam na praia brincando, conversando, eles sentam lá nas pedras depois, e aqui tem mais uma cena que é igualzinha, que é o Ju-an subindo lá no observatório. E logo em seguida o Ju-an fala para os meninos, né, enquanto eles estão comendo ali, que ele fez isso porque essa era uma cena que ele via muito nos sonhos dele, que ele estava tendo vários sonhos que pareciam muito reais. E quando ele fala isso, ele fica olhando muito para o Sein. E por quê? Por que ele ficou olhando tanto para o Sein? Porque com certeza um dos sonhos que ele estava tendo era relacionado à morte do Sein. Então por isso que na hora quando o Sein fez a brincadeira de mandar que tinha morrido, por isso que o Ju-an ficou tão irritado, porque ele realmente achou que era verdade e ele já estava sonhando com isso há algum tempo. E esses sonhos do Ju-an, na verdade, não são sonhos, eles são memórias, porque eles estão vivendo a mesma coisa, os mesmos acontecimentos repetidas vezes. E isso é uma coisa que acontece com o Tae também na história original, nas notas ele começa a ter esses sonhos, né, essas lembranças, que na verdade é como se ele estivesse tomando consciência do que está acontecendo. Então nas notas o Tae tem vários sonhos, entre eles o sonho do container do Namjoon pegando fogo, Namjoon morrendo, que como eu falei para vocês, nas notas a ordem é um pouco invertida, essa parte do container acontece depois que o Jin, né, no caso o Hwan, volta, mas aqui no drama eles colocaram ela antes. Mas o Tae também sonha com o Yoongi, né, com a morte do Yoongi, no caso o Sein. Aí eu vou ler um trechinho das notas para vocês que fala sobre isso. Eu saí de casa com o coração pesado, pensando que eu deveria trocar uma palavra com ele. Eu andei chutando os paralelepípedos da rua que estavam fora do lugar. Eu tentei acender o isqueiro que peguei na sua sala de trabalho. Na luz, eu vi o rosto do Yoongi do meu sonho, o seu rosto distorcido na chama, esperando pela morte. Depois, então, os meninos voltam pra praia, eles conversam, se divertem, soltam fogos, que é mais uma reprodução de cena que a gente já viu, e vem ali um compilado de momentos deles se divertindo juntos, que foi pra gente chorar, né? Aí numa dessas conversas o Hwan fala pros meninos que ele queria recomeçar, fazer suas próprias escolhas. Ele conta de um acontecimento no jardim de infância que ele soltou a mão de um amigo e que pra ele ali a vida dele já estava fracassada. Esse é um acontecimento que é descrito com mais detalhes nas notas, é bem grandinho, mas eu acho que vale a pena trazer aqui pra vocês, já que eles abordaram isso no drama. Vamos, nós temos que sair daqui. Eu agarrei a mão do meu amigo e corri até a porta dos fundos da nossa sala de aula. Quando eu olhei para trás enquanto corria pelo corredor, vi os homens saindo de dentro da sala de aula, nos perseguindo. Parem, parem já aí! As vozes deles pareciam nos agarrar pelo pescoço. Nós só precisávamos cruzar o parquinho, passar pelo portão da escola e então estaríamos no pé da colina. Apesar de não ser tão alta, ela era bem apedrejada e áspera. Depois de correr pelo portão e fazer a curva a toda velocidade, nós ignoramos a trilha e nos jogamos direto para os arbustos. Nós atravessamos galhos densos e continuamos correndo. Nós corremos pelo que pareceu ser uma eternidade, finalmente parando quando o barulho de passos atrás de nós se foi. Nós caímos no chão, coberto de camadas de folhas secas, com suor pingando de nossos rostos. Eles não irão nos seguir até aqui, certo? Meu amigo concordou com a cabeça, respirando pesadamente. Nós levantamos nossas camisetas para limpar nossos rostos com ela. O rosto do meu amigo estava molhado com suor e lágrimas. Seus pulsos estavam preto-azulados com machucados. A gola de sua camiseta estava rasgada. Meu pai não vem para casa há mais de uma semana. Minha mãe só continua chorando. A moça da limpeza e o motorista pararam de vir. Minha tia disse que a companhia do meu pai fechou. Aqueles homens vieram para nossa casa na noite passada
Eles ficaram apertando a campainha e gritando pelo meu pai. Nós ficamos dentro de casa com todas as luzes apagadas e eles continuaram xingando na frente da porta. Não conseguimos dormir nada. Meu amigo chorou durante toda a sua história. Não conseguia pensar em nada para dizer. Tudo que eu podia fazer era dizer para ele não chorar. Foi logo quando as aulas começaram que a porta da frente se abriu e 4 ou 5 homens entraram. Eles pareciam imprudentes e precipitados. Qual de vocês é o filho do Sr. Choi? Venha conosco. Chocada, a nossa professora pediu para que eles saíssem imediatamente, mas eles continuaram simplesmente a ignorando. Nós sabemos que você está aqui. Saia agora mesmo. Algumas crianças olharam feio para o meu amigo sentado ao meu lado e começaram a sussurrar. Os homens notaram e vieram na nossa direção. Vocês não estão vendo que estamos no meio da aula? Por favor, se retirem. Nossa professora tentou bloquear o caminho, mas um deles a empurrou fortemente contra o quadro. Ela caiu no chão. O homem que empurrou nossa professora caminhou em nossa direção de maneira ameaçadora. Todos os estudantes viraram suas cabeças em nossa direção. O homem agarrou subitamente o braço do meu amigo. Nós iremos te levar até seu pai e pegar o dinheiro com ele. Claro, ele não vai negar o seu filho. Os homens eram ameaçadores e a atmosfera era intimidante. Eu olhei para o rosto do meu amigo. Ele estava tremendo intensamente com a sua cabeça abaixada. Ele era meu amigo. Eu alcancei sua mão por debaixo da mesa e segurei. Ele olhou para cima e eu puxei sua mão. Vamos correr. O céu estava ficando cada vez mais escuro. Ninguém parecia estar nos seguindo. Nós fizemos nosso caminho através das árvores e arbustos até a trilha. Um lote vazio com equipamentos de exercício apareceu na nossa frente. Eu me encostei na barra de exercício e meu amigo se empoleirou em um banco. Tenho medo de que você tenha problemas por minha causa. Meu amigo parecia inseguro quando eu lhe disse que tudo ficaria bem. Tudo que eu podia pensar na sala de aula era tirá-lo de lá. Eu precisava tirá-lo de perto daqueles homens. Mas, conforme começamos a correr, eu percebi que não tínhamos para onde ir. Vamos para minha casa. Devia ser por volta de 21 horas, pois um bom tempo já havia passado desde o pôr do sol. Eu estava morrendo de fome. Ele também deveria estar. Seus pais não estão em casa? Você não vai ter problemas por me levar para lá? Nós podemos entrar escondidos. Se tivermos problemas, então teremos problemas. Minha casa não era muito longe do pé da colina. Logo, minha casa apareceu ao longe. Entre logo atrás quando o portão abrir e se esconda atrás de uma árvore. Abrirei uma janela para você mais tarde. Minha mãe estava sentada no sofá da sala de estar. Onde você esteve? Sua professora ligou. Ao invés de responder sua pergunta, eu disse que sentia muito. Geralmente, era o jeito mais rápido de acabar com uma conversa. Minha mãe disse que meu pai estaria em casa a qualquer momento e foi para o seu quarto. O meu quarto era na frente do deles, com a sala de estar no meio. Eu rapidamente entrei no quarto e abri a janela. Nós ouvimos o portão da frente abrir enquanto jogávamos no computador depois de comermos pão e leite. Meu amigo me olhou com olhos aterrorizados. Está tudo bem, meu pai nunca entra no meu quarto. A porta do meu quarto abriu, contudo, antes que eu terminasse de falar. Nós dois pulamos no lugar com medo. Você é filho do Sr. Che? Meu pai continuou sem esperar uma resposta. Venha, alguém está aqui para falar com você. Tinha um homem parado na porta. Primeiro eu achei que ele era o Sr. Che, mas rapidamente percebi que não. Ele era um daqueles homens que entrou na nossa sala de aula mais cedo. Olhei para o meu pai. Ele parecia exausto, com as sobrancelhas arqueadas e uma pálpebra tremendo levemente. Era melhor não incomodá-lo quando ele estava com esse humor. Enquanto eu tentava ler sua expressão, o homem entrou no meu quarto e pegou meu amigo pelo ombro. Eu entrei na frente dele. Não, pai, não deixe esse homem levá-lo. Ele é um dos caras maus. Ele apenas continuou a olhar para mim de cima e não se moveu. Por favor, ajude ele, pai. Ele é meu amigo. O homem tentou puxar meu amigo para fora. Eu segurei o braço do meu amigo e meu pai segurou meu ombro. Ele me segurou e puxou fortemente. Eu tive que soltar o ombro do meu amigo. Ele estava sendo arrastado pela porta. Eu me torci e me contorci para me soltar, mas meu pai apertou ainda mais. Está doendo, eu gritei, mas ele não soltava. Ele apenas me segurou com mais força. Lágrimas caíam no meu rosto. Eu olhei para o meu pai. Ele era como uma enorme parede cinza. Seu rosto estava neutro, até mesmo o olhar exausto tinha sumido. Ele abriu sua boca devagar, com os olhos fixos em mim. Sokjin, seja um bom garoto. Ele manteve o olhar neutro, mas eu sabia o que fazer para poder parar a dor. Sokjin, eu virei a cabeça para o choro de meu amigo. Ele escapou da garra do homem e estava correndo para a minha porta. Ele chorava. Meu pai, ainda com a mão segurando meu ombro, bateu a porta com a sua outra mão.
Eu pedi desculpas. Me desculpe, pai, eu não irei arrumar problemas de novo. No dia seguinte, o lugar ao meu lado na sala de aula estava vazio. Minha professora disse que meu amigo se transferiu de escola. E aí o Juan continuou falando sobre isso, que ele queria recomeçar até pelos meninos, né, e tal, e eles agradecem a consideração, mas falam que o Juan não precisa se sentir responsável, né, pela vida de cada um deles. E aí então os meninos se encontraram nesse dia, foram pra praia, mas a vida de cada um continuou seguindo. O Juan, por exemplo, foi estudar, a gente vê que ele tá ali numa faculdade, né, e ele só tem acesso ao celular nos finais de semana, e justamente quando ele pega o celular, então, ele vê uma mensagem que agora é verdade, que é que o Sein se matou. Aí então o Juan consegue falar com o Dogon, que explica o que aconteceu, pede ele para ir pro velório, porque ele não vai poder ficar todos os dias. Fala também que o Juan tá na delegacia, vou comentar um pouco sobre isso depois. E o Juan vê também que ele tinha uma ligação perdida do Sein e que ele tinha falado pro Sein que ele poderia ligar a qualquer momento, né? Então ele fica ali se sentindo muito culpado. E aí então depois que o Juan vai até o velório, vem a cena que revela, né, ou confirma aqui pra gente, né, o que eu já vinha falando ao longo dos episódios, dos vídeos, que sim, o Juan vai voltar no tempo, ele pula do observatório, ele fica ali preso na bolha e ele vai sim reviver tudo isso várias e várias vezes, tentando mudar os acontecimentos e fazer com que tudo seja diferente. Então, quando ele se joga do observatório, ele fica preso numa bolha, né? Ele começa a ouvir uma voz que pergunta para ele se é assim que ele quer que seja o final dele. E é aqui então que tudo, né, que a magia acontece. Então o episódio 11 termina aqui, vamos direto pro 12, que começa mostrando um pouco do que aconteceu com o Dogon durante esse período, né, que os meninos ficaram afastados, que é o que eu já comentei anteriormente, do acidente, enfim, dele ter ficado com os pais lá e depois voltado para Sonju. Então essa primeira parte é um flashback, né, do que aconteceu com o Dogon nesse período, e então a gente volta para ele no posto, depois dele ter se reencontrado com os meninos, daquele dia na praia e tal. Como eu falei, cada um continuou vivendo a sua vida e ele estava ali trabalhando. E aí o Dogon então recebe uma ligação do Juan, totalmente agitado, estranho, e falando que sente falta dele. E gente, nesse momento eu já fiquei tensa, porque ali eu já sabia que ia acontecer a cena do Juan matando o pai dele, porque é isso que acontece no webtoon, né, nas notas, nos MVs dos meninos. Então o Tae, em todos esses conteúdos, acaba matando o pai. Nas notas, a gente vê ali sendo contada a história de várias tentativas que o Jin conseguiu impedir isso de acontecer, mas ele também fala que em outras tentativas ele não conseguiu impedir esse acontecimento. E existe essa cena igualzinha do Tae ligando pro Namjoon e falando que sente falta dele num dos conteúdos, né? Eu acho que é do On Stage, no prólogo, né? Então o Dogon recebe essa ligação ali do Juan e a gente vê depois tudo o que aconteceu, o que levou até esse momento. Depois que os 7 se reencontraram ali na praia, como eu falei, cada um estava fazendo suas coisas. O Juan sente falta da relação dele com os meninos, com o Dogon, mas ele fala que não queria ligar para não ficar atrapalhando, ele não queria ser um fardo para ninguém. E aí a gente vê que o Juan estava indo visitar a mãe e a irmã. E a casa delas é uma casa super bonitinha, super arrumada, né? Totalmente diferente da casa que o Juan vive com o pai dele. E aí nesse dia eles comem juntos, a mãe do Juan fala com ele para ir morar com elas, mas ele não aceita. E então quando ele volta, né, para casa e encontra o pai, vem mais uma cena fortíssima. E gente, eu nunca vou cansar de enaltecer o trabalho de todos os atores, mas esse ator que fez o Juan especificamente, meu Deus, tá? Que ator incrível. As cenas dele eram todas, a maioria, né, muito fortes, com muitos sentimentos ali, e ele entregou muito. E aí aqui então o Juan fala pro pai dele que a mãe chamou ele para morar lá, só que ele não aceitou, porque se ele aceitasse, o pai dele ia acabar morrendo sozinho ali, e ele odeia muito ver o pai dele morrendo sozinho, ele não queria que isso acontecesse. E depois dessa briga, a gente vê que aparentemente o pai dele aceita começar um tratamento, eles vão até a casa da mãe para contar isso, mas uma coisa que eu senti muito nessa cena é de que era mais uma ilusão, assim, né? O Juan se iludindo de que o pai dele ainda teria salvação. Então o Juan acha que ainda é possível fazer essa reaproximação entre os pais, eles viverem depois como uma família de novo.
até que ele resolve, no aniversário da mãe, ir lá com o pai dele, e numa hora que ele acaba saindo, o pai dele ataca a mãe e a irmã, inclusive vai pegar uma faca para ir atrás delas. Então o Juan chega, ele vê aquela cena do pai com a faca, ele tenta tirar a faca da mão do pai, o pai empurra ele cai, o pai consegue abrir a porta, né, do quarto onde a mãe dele e a irmã estão, e então vem a cena que o Juan esfaqueia o pai dele. E essa cena é toda horrível, muito forte, né? Porque assim, nas notas a gente sabe que isso acontece, a gente viu o Tay representando essa cena também nos MVs dos meninos, só que lá a gente não tem toda essa contextualização da família, da relação dele com o pai, a gente não tem essa construção. E aqui no drama eles fizeram isso e mostram como que o Juan é apegado ao pai, como ele se importa, como ele ama muito o pai. Então fica ainda mais triste de ver que ele ama muito esse pai, mas que ele fez o que foi necessário no momento ali para salvar a mãe e a irmã. Então é uma cena muito triste, o ator entregou muito, o pai do Juan ainda fala quando ele liga, né, pra polícia para contar o que aconteceu, ele tipo se entrega, né, e pede ajuda também, e ao mesmo tempo o pai do Juan tá ali falando para ele não ligar. Então tudo nessa cena é muito triste. E aí é nesse momento que ele liga pro Dogon, fala que sente falta dele, que é a cena lá do começo do episódio. Depois a gente vê um pouco mais da situação do Haru, que apesar do criminoso lá do arboreto ter se entregado, né, tá preso e tudo mais, ele ainda passou esses 2 anos no hospital. Por quê? Porque agora, né, ele tá fugindo dos pais. O inimigo dele agora são os pais. Então agora o Haru já tá bem, ele já tá melhor, mas ele continua simulando sintomas, né, como se ele ainda precisasse ficar internado, porque ele quer ficar lá pra não ter que voltar pra casa. Então o plano dele é ficar no hospital até ele ser maior de idade, e quando ele tiver alta, ele até comenta com o Rosu que gostaria de morar com ele. E o Rosu obviamente aceita, até porque a gente vê que o Rosu se sente muito culpado por toda a situação, né, que acabou levando ao encontro do Haru com o cara do arboreto. Ele se culpa muito por tudo isso. E a gente vê também que o Rosu, depois que o orfanato foi demolido, ele foi para um outro lugar em que ele sofre muito, né, ele apanha dos outros caras lá. Então não, ele fala, né, pro Haru que a vida dele, que ele se dá muito bem com todo mundo, mas a verdade é o contrário. Inclusive vem uma cena dele tomando um monte de remédios ali juntos, que o J-Hope também já reproduziu essa cena, e ele aparece logo em seguida caído no chão, que eu interpretei, não sei se foi realmente isso, mas eu interpretei como sendo uma tentativa de suicídio dele também. Depois então a gente vê o Sein arrumando os remédios do pai dele, é a forma que ele encontra, né, de demonstrar o cuidado dele ali com o pai, de se importar, né, de tentar melhorar essa relação dos dois. E a gente acha que o Sein finalmente vai ter um pouco de paz, mas então aquele verme do diretor aparece no trabalho do Sein, fica ali provocando o Sein, né, até que ele surta, destrói o carro do diretor, vai acabar na delegacia. E aí vem uma cena completamente horrorosa, que é o pai do Sein indo buscar ele lá na delegacia, né? Ele fala que não entende o Sein, que ele tentou entender as outras situações que aconteceram, mas que ele não consegue mais olhar para o Sein e ver a mãe dele morta. E o pai dele então pergunta se ele realmente não foi o culpado pela morte da mãe dele. E pra mim aqui foi o momento em que tudo acabou pro Sein, que ele resolveu se matar, porque naquela conversa com o Juan ele fala sobre isso, né? Que ele resolveu continuar vivendo por causa do pai dele, mas que ele estava só passando pelos dias. Então ele estava se esforçando pelo pai. Mas agora até o pai dele desconfia dele, fala que é insuportável olhar pra cara dele e ver a mãe morta. Então qual seria, né, o sentido para ele continuar vivendo? Então para mim é aqui que ele tomou a decisão, e aí ele vai lá pro quarto que ele vai incendiar, e antes de chegar ele pensa ter visto o Jae-ha. E essa cena, gente, meu Deus, porque assim, nas notas acontece exatamente isso. O Yoongi vai lá colocar fogo no quarto e tal, e ele fala que a última coisa que ele vê é o rosto do JK. E aí eu vou ler aqui pra vocês a nota que fala sobre isso. Parecia que alguém estava me chamando, mas eu não levantei minha cabeça. Por causa do calor ou por causa da agonia, eu não conseguia respirar. Eu não tinha forças para me mover. Mesmo assim, eu sabia. Era o Jung-woo. Ele com certeza estava bravo. Ele provavelmente ficaria triste por mim. Eu só queria me afundar. Fumaça e calor, agonia e medo. Eu queria que tudo acabasse aqui. Jung-woo gritou algo para mim novamente, mas eu ainda não o ouvi. Meu campo de visão colapsou. Por fim, eu levantei meu olhar. O último cenário que eu veria no mundo era esse quarto, sujo e isolado. As chamas escarlates,
o calor em ondas e o rosto do Jungkook. Então o Sein queima uma foto dele ali com a mãe e coloca fogo no quarto. E vem uma cena que é igualzinha à cena do Yoongi em Fake Love, né? Que é o Sein ali no fogo e ele sorri. E essas duas coisas, né, a morte do Sein e o Juan matando o pai, acontecem ali bem próximas, porque quando o Dogon fala com o Juan sobre a morte do Sein, ele diz que o Juan tá na delegacia. E aqui a gente vai se encaminhando para a grande explicação de tudo, porque o Jae-ha finalmente descobre de onde é aquela chave que o Sein tinha encontrado, né, o que ela abre, e simplesmente estava na cara de todo mundo o tempo todo. Ela abre um dos armários que ficavam lá na sala da detenção. E nesse armário o Jae-ha encontra um diário que é basicamente um dossiê de todos os acontecimentos da vida dos meninos. Tanto que por causa desse diário, o Jae-ha vai atrás do endereço ali do apartamento que era da mãe do Juan e descobre tudo que aconteceu lá com o Juan e o pai dele. O Jae-ha também tenta falar com o Sein, porque no diário ele vê sobre a morte dele, né, mas ele não consegue. E aí quando o Jae-ha consegue encontrar o local que o Sein estava, já era tarde demais, o Sein já estava morto, e essa cena foi muito triste, o Jae-ha ligando pro Sein, mesmo assim, né, mesmo vendo que ele estava ali, ele desesperado tentando falar com o Sein. E aí então a gente volta pro Juan preso ali na bolha depois de pular do observatório. Então vou só recapitular aqui porque alguém pode ter ficado confuso ainda com as cenas misturadas, né, ao longo dos episódios. Então os meninos se conhecem, viram amigos, frequentam ali a detenção juntos, vivem vários momentos felizes e a história vai se encaminhando até a parte da reurbanização, que é quando acontece a tentativa de assassinato do Dogon, o incêndio lá no container dele. A gente tem também o Sein acertando o Jae-ha e ele acaba sendo transferido de escola. Quando isso acontece, o Juan resolve voltar para os Estados Unidos, ele fica lá cerca de 2 anos e nesse período os outros meninos perdem o contato, não continuam ali conversando entre eles e a vida de cada um segue. O Dogon então vai morar com a tia, o Sein está em outra cidade trabalhando na funerária, o Rosu em outro orfanato, o Haru continua internado fugindo dos pais, o Juan continua morando com o pai e o Jae-ha tá lá ainda na escola porque ele é o mais novo. Aí o Juan volta dos Estados Unidos, acontece o reencontro dos 7, eles vão para a praia de novo, mas depois disso também cada um continua vivendo a sua vida. Até que então o Juan mata o pai dele, o Sein se mata e então o Jae-ha encontra o diário e o Juan pula do observatório e tá preso ali na bolha. Então agora a gente vai para a parte das explicações e possíveis teorias também do que aconteceu, porque como eu falei, tem coisas em aberto que não foram explicadas de forma muito clara. Então a primeira coisa sobre o diário, ele provavelmente pertence ao Wonjun, tem inclusive o nome dele ali na capa, né, ali na parte de trás no verso, que é o cara que morreu na praia e ele sabia que ia morrer várias vezes. E provavelmente é por isso que ele passou na escola antes de morrer, né? O Dogon falou que os amigos dele viram ele lá, então ele deve ter ido deixar o diário lá dentro do armário. E aí, assim, isso é o que eu entendi, que eu vi que muita gente entendeu também vendo o drama. Mas eu tenho alguns questionamentos também, porque nas notas isso é diferente. Existe sim um diário que é encontrado, mas é o diário do pai do Jin, né? No caso do pai do Juan. Então é esse diário que é encontrado e é assim que o Juan, né, o Jin, descobre que o pai dele também viveu a mesma coisa de viajar no tempo, de viver vários loopings. Mas aí beleza, isso pode ter sido algo que eles quiseram mudar aqui no drama. Mas o meu principal questionamento sobre isso é que o cara morreu na praia num momento anterior a muita coisa que aconteceu, né? Então, o incêndio do container, o Sein, o Juan, tudo isso que aconteceu foi depois da morte dele. Então, como que ele saberia que isso ia acontecer se ele tinha morrido? Porque no universo, né, das notas, do Byung e tal, o que, por exemplo, o Juan, né, o Tae se lembra em sonhos e tal, não é uma premonição, não é uma previsão do futuro, é uma lembrança de outras vidas, porque ele já viveu aquilo. Então, para o Wonjun saber que essas coisas iriam acontecer, ele, em algum looping, em algumas vidas ali, ele tem que ter vivido além da morte dele na praia, né? Ou então não foi ele que escreveu esse diário, foi ou o Juan ou o pai dele, que é uma coisa que eu também acho que faria bastante sentido, então eu não descarto essa possibilidade. Mas enfim, temos então esse diário e ele nos leva a mais uma mudança em relação à história original, que é que o Jae-ha descobriu esse diário. Como eu falei nas notas,
é o Jin que descobre o diário do pai dele, e aqui então o Gerard descobre, e isso faz com que o Gerard tenha toda uma participação ali nessa parte dos loopings que o J.K. não teve na história original, pelo menos até onde foi contado. Então o Gerard descobre o diário, começa a perceber que eram coisas que iriam acontecer de fato, e no final do último episódio a gente vê que o Gerard também pula ali do observatório. E essa parte do Gerard não fica muito explícito o que realmente aconteceu de fato, né? Se foi uma tentativa de suicídio dele ou se ele vai ser incorporado também no grupo de pessoas que vivem esses loopings, né, consecutivos. Porque aí voltando para a bolha, né, para o Juan, uma das coisas que ele escuta é o seguinte: outra falha, não se preocupe, você não é o único. Ou seja, não é só ele que vive esses loopings, né, essas repetições. Existem outras pessoas, por exemplo, nas notas, né, o pai do Jin, e eu acredito que aqui no drama também o pai do Juan vive a mesma coisa, que eu até comentei com vocês a questão da perda de memória dele, que pode ser relacionada a isso. Eu vi algumas pessoas comentando sobre o Won Jun ser uma dessas pessoas, mas eu pelo menos acredito que o caso dele é mais parecido com o do Juan, né, barra Tae, que é a questão de se lembrar, de ter memórias dessas viagens, de estar tomando consciência. Não que ele de fato seja quem está vivendo, quem está fazendo, tipo assim, iniciando os loopings, sabe? E aí nessa hora que a voz fala com o Juan que ele não é o único, corta pra cena da pessoa que entrou em contato com os meninos ali na sequência do incêndio. E eu tinha comentado aqui com vocês que nessa parte eu tenho muita dúvida se é o Juan ou se é o pai dele. Tem gente que acha que é até o Won Jun. Eu acho que não, porque tá bem diferente ali o cabelo e tudo mais. Eu confio mais em ser o Juan ou o pai dele, até porque tem o isqueiro, né, que é o isqueiro do pai dele. E agora, antes eu acreditava mais que era o Juan, mas agora eu acredito mais que é o pai dele mesmo vivendo o seu próprio looping. E na edição dessa cena tá escrito assim: desistir e perda de memória. E aqui então vem uma outra teoria que eu tinha, que agora eu acredito mais também, que é a de que o pai do Juan tentou por várias e várias vezes salvar a mãe do Sein, mudar-lhe os acontecimentos, porque a gente viu que os dois eram apaixonados, né? Então talvez ele tenha realmente tentado salvar a pessoa que ele amava. E aí depois de muitas tentativas de não conseguir, ele acaba desistindo, né? A voz fala pro Juan que várias pessoas desistiram, então o pai dele pode ser uma dessas pessoas. Ele desiste de tentar mudar os acontecimentos, salvar a mãe do Sein, resolve viver a vida dele como se nada tivesse acontecido, e aí, no caso, seria uma explicação para a perda de memória dele. Porque a voz fala isso pro Juan, né, que ele pode desistir, que várias pessoas desistiram e que vai chegar o momento que ele também vai desistir. E aí pergunta para ele o que ele acha, se ele quer que ali seja o fim. E ele diz que não, que aquele ali é só o começo. Ele fala que não é o final, mas um estranho e familiar, eterno começo. E aí então o Juan volta no tempo, ele vai viver um novo looping, vai viver essa história de novo. Eu fico toda arrepiada. Ele volta para aquela parte que ele chega dos Estados Unidos e vai começar numa nova escola. E tudo se encerra então com ele vivendo mais uma vez o momento da viagem na praia, todo mundo se divertindo. Gente, o tanto que eu chorei nessa cena, meu Deus. E aí, gente, teorias aqui. Essa parte da volta do Juan me fez acreditar mais em ser o pai dele conversando, né, entrando em contato com os meninos na sequência do incêndio da casa da mãe do Sein. Por quê? Se o ponto de partida dos loopings do Juan é o momento que ele está voltando para a Coreia, isso quer dizer que ele não volta tão atrás no tempo a ponto de voltar para o incêndio, que aconteceu cerca de um ano antes disso, né? E no caso, nessa época, o Juan nem estava na Coreia, ele estava nos Estados Unidos. Então, se o ponto de partida dele é quando ele chega dos Estados Unidos, aí isso me faz acreditar mais em ser o pai dele mesmo no incêndio. A não ser que em algum dos loopings a volta do Juan, né, seja ali anterior à morte da mãe do Sein. Mas eu tô achando que não, agora eu acredito mais que seja o pai do Juan naquela cena. Me falem aí o que vocês acham. E aí pode ser que os loopings dos dois se sobreponham, fique uma confusão de loopings, ou que talvez o looping do Juan só comece depois que o pai dele desiste, né, e passa a viver a vida normal. Enfim, gente, eu não tenho uma explicação definitiva para isso, me falem aí o que vocês acham. Mas o fato é que o Juan tava, sim, vivendo vários loopings, né, então
por isso explica, né, que em vários momentos ele agia de uma forma meio estranha, parecia estar confuso, algumas coisas ele já sabia, né, por exemplo, o incêndio do container do Dogon, e também explica o Juan começar a ter aqueles sonhos. E uma coisa que eu fiquei pensando é que talvez essa história principal que a gente acompanhou não fosse uma linha do tempo única também. Pode ser que eles misturaram várias linhas do tempo para montar ali pra gente. E aí, gente, isso aqui ainda rende muita história, tá? Porque nas notas o Jim passa por várias e várias tentativas, porque ele acredita que o objetivo dele é salvar os meninos, é impedir todas as tragédias de acontecerem, mas no final das contas ele descobre que não é exatamente isso que ele tem que fazer. Tudo isso de viagem no tempo, repetições, loopings, né, tá relacionado ao mapa da alma. Não vou entrar aqui nisso porque já é um outro capítulo, né? Talvez eu até faça um vídeo sobre isso, meio que para encerrar esse assunto de BU, né, já que a gente já tem um pouco mais avançado a história, vou pensar nisso. E quem sabe também não venha uma nova temporada que aborde toda essa parte, né, todo esse assunto. Eu confesso que eu não tenho muita esperança assim de que venha uma nova temporada, porque eu achei que o drama acabou ficando muito jogado, assim, não teve muita divulgação, parece que a empresa não tá muito interessada em promover ele, não sei, foi meio deixado de lado, então não sei se existe esse interesse de fazer uma nova temporada. Inferno! Mas se tivesse alguns episódios a mais, eu acho que seria interessante, acho que daria para concluir bem a história, até chegando nessa parte do mapa da alma, porque querendo ou não, nesses 12 episódios, eles conseguiram passar por basicamente todos os principais acontecimentos, né, os acontecimentos mais importantes. O que acontece além disso nas notas é basicamente repetição da história, né, com algumas alterações, uma mudança ou outra. Inclusive sobre isso eu vi muita gente comentando e aí eu fui rever e realmente no trailer tem algumas cenas que não apareceram nesses episódios. E pelo que eu vi, estava confirmado que, na verdade, esse drama teria 24 episódios e eles acabaram resolvendo fazer 12. Então não sei se foi uma coisa que eles decidiram depois do trailer, e aí o trailer já tinha sido lançado daquele jeito e eles acabaram editando algumas cenas mesmo, ou se, quem sabe, essas cenas ainda não vão ser usadas e não vem, sei lá, uma parte 2. Como eu falei, não vou me iludir, não tenho muitas esperanças, mas eu adoraria que isso acontecesse, até porque, né, eu fiquei apegada aos personagens, ao elenco, adoraria ver outras versões da história, as mudanças que poderiam acontecer, e porque também ficaram coisas em aberto que eu gostaria muito de ter mais explicações. Então, por exemplo, a própria parte do pai do Juan viver os loopings, né, se realmente foi isso que aconteceu, eu gostaria de saber um pouco mais. Eu queria entender melhor a relação dos alunos ali daquela época da fundação de bolsas, o que aconteceu de fato, por que todo mundo se atrapalhou, igual o pai do Juan fala. Outra coisa, gente, aquela filmagem que o Juan achou que parecia ser tão importante e que ia ter alguma utilidade no restante da história, não funcionou pra nada, não serviu pra nada e até agora eu não entendo de fato o que aconteceu ali. Se alguém entendeu o que tinha naquela filmagem, me explica, porque eu não consegui, não descobri ainda. E também a questão ali do diretor com a mãe do Sein, eu queria saber mais detalhes do que ele fez com ela, né? Se realmente ele abusou dela, qual que foi ali toda a situação. Enfim, tem várias coisas que, se eles quiserem realmente fazer uma nova temporada, tem como. Mas é isso, gente, esse vídeo já está gigantesco. E como eu falei, eu gostei muito do drama, sério, pra mim assim foi 10 de 10, achei pesadíssimo, cheio de gatilhos, mas eu gostei. Eu achei que eles conseguiram adaptar muito bem a história original, fazendo mudanças que ficaram bem interessantes de ver, né, numa produção assim. E pra mim foi um deleite ver essas cenas do BU, né, das notas e tudo mais, sendo reproduzidas aqui ou sendo interpretadas pela primeira vez. Foi incrível. Então é isso, gente. Me falem nos comentários o que vocês acharam do drama, do final, se vocês acreditam em alguma dessas teorias, qual que é a opinião de vocês. E espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Eu adorei esse espaço para poder comentar, porque eu fiquei realmente obcecada pelo drama, estou obcecada pelos atores indo atrás de tudo. Sério, gente. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.